Antes mesmo de apresentar nosso time, fazer o seguinte, quero chamar a vinheta, pois hoje abrimos o Clube da Bola com o quadro Entrevista Coletiva. O presidente já está comigo aqui, já está no lado, aqui do ladinho, aqui na tela do Clube da Bola, para bater um papo com a gente. Muito obrigado aí, feliz demais pela participação do presidente aqui ao vivo com a gente, Júlio. Boa tarde os catarinenses, né? Estamos aqui para esclarecer as dúvidas e conversar com o pessoal sobre o futebol catarinense. O presidente já participou de várias entrevistas coletivas, inclusive uma essa semana aí falando aí sobre a mudança no comando técnico do Avaí. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa coletiva com Fábio Machado, direto do Resort dos Machados, lá em São José. Fábio, boa tarde e a tua pergunta para o presidente. Muito boa tarde, Marcelo Mancha. Muito boa tarde, presidente Júlio Herth. Boa tarde, né, galera que está acompanhando aí o Clube da Bola, o Renato Senessati, enfim. Presidente Júlio, eu passei o ano inteiro nessa sua gestão elogiando a sua administração e a gestão, porque eu tenho informações muito precisas lá de dentro da ressacada que esse é um ano de grandes mudanças internas, de processos, de diminuição, né, de despesas, enfim. Só elogios para a sua administração. Mas, no entanto, dentro do gramado já é inverso. Eu elogiei pouquíssimo esse ano, né? E eu posso pontuar aqui o estadual decepcionante, briga com rebaixamento até a última rodada, a derrota para o Figueirense de 4 no Scarpelli, a perda da Recopa em casa, a eliminação na Copa do Brasil para o Ceilândia, né? Em casa também, e agora, no Brasileiro, o rebaixamento para a Série B, em que pese a matemática ainda não ter definido 100%. Diante disso, o que o presidente pode falar para o torcedor, né? Já que já sabe em que série o Avaí estará no próximo ano e quando que vai ocorrer essa correção de rota? É óbvio que um clube de futebol, o Avaí Futebol Clube, a sua razão de ser principal é o futebol e é o esporte, né? Então, de pouco interessa para o torcedor, né, aquele que tem a paixão como viés da sua concepção, as questões administrativas. Se o clube está pagando em dia, se está tendo um resultado positivo, se está tendo um resultado negativo do ponto de vista financeiro, né? E se os processos internos melhoraram ou não melhoraram. Então, a questão esportiva ela é fundamental. Realmente, a gente não está satisfeito, nem eu como torcedor também estou satisfeito com os resultados esportivos, mas ao mesmo tempo, grande parte disso tem uma certa situação. Por exemplo, no campeonato estadual, a gente não fez uma boa campanha. Mesmo assim, o Avaí se classificou, empatou 2 jogos com o campeão do estado, que foi o Brusque. É óbvio que a expectativa do Avaí no Campeonato Catarinense é sempre de ser um protagonista, de sempre disputar títulos, e a gente não conseguiu. Mas não foi um absurdo completo, flertamos evidentemente com um rebaixamento, tivemos os reveses nos clássicos, e o jogo do Ceilândia, da Copa do Brasil, foi um jogo que teve um dilúvio naquele dia. Em condições normais, aquele jogo tinha que ser adiado para o jogo seguinte, um dia seguinte, para uma condição melhor de jogo, né? Mas, de qualquer maneira, também o revés esportivo, nós não ficamos satisfeitos, tanto é que, se a gente olhar do ponto de vista financeiro, a gente tinha planejado ficar pelo menos até a 3ª fase da Copa do Brasil, e o jogo do Ceilândia nos eliminou na 2ª fase. E o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, se muita gente tinha uma expectativa de que o Avaí fosse o grande favorito do Campeonato Catarinense pelo poderio econômico financeiro, que não se realizou, o mesmo raciocínio serve para a questão do Campeonato Brasileiro, em que o Avaí tem o menor orçamento de todos os clubes, mas a gente lutou de igual para igual em várias partidas com clubes muito mais estruturados, muito mais organizados e com muito mais poderio econômico-financeiro. Agora, evidentemente, matematicamente não estamos na Série B, a probabilidade é muito grande,
E nós vamos lutar com galhardia esses últimos 4 jogos, envergando essa camisa, que a gente tem muito orgulho. Os atletas também têm essa mentalidade. E nós vamos agora pensar o ano que vem. É claro que com o cenário agora, depois dessa derrota com o Cuiabá, a gente está com uma probabilidade muito maior de jogar uma Série B. E nós vamos organizar o clube para que a gente consiga que a parte esportiva também seja motivo de elogio por sua parte, Fábio. Legal, mais uma pergunta para o presidente Júlio Hert, agora de Criciúma, com Renato Semensati. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo, Fábio, boa tarde, presidente, prazer em conhecê-lo. Boa tarde. Presidente, à distância aqui a gente acompanha mais resultados e jogos, né? Apesar de ter trabalhado muito tempo aí em Florianópolis, conhecer muito bem o Avaí, o tamanho do Avaí. Mas eu vou me ater aos jogos nessa minha pergunta. Eu acompanhei todos os jogos do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro e o senhor tocou num ponto ali, ó, mesmo com o menor orçamento, o Avaí conseguiu competir, o Avaí fez grandes jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E quando inclusive no nosso programa aqui, tem que tirar o Barroca, tem que tirar o Barroca, eu sempre fui contrário, porque eu vi o Avaí competindo. Ganhar ou perder na competição de Série A para os nossos times é detalhe. Eu pergunto para o senhor, com 12,5% de aproveitamento após a troca do Barroca, já há um entendimento que foi um equívoco, presidente? Porque eu assisto os jogos hoje e o Avaí, infelizmente, ele não compete mais. O nosso último jogo contra o Cuiabá foi um jogo que teve uma competição um pouco maior, né? Eu acho que a gente dominou bem o jogo, a gente teve a oportunidade de fazer a vitória. Se o Bruno tivesse sido mais feliz na conclusão, possivelmente a gente saía de lá com os ânimos renovados para brigar por uma permanência. Mas não vamos colocar em cima daquele erro do Bruno, porque teve, ao longo do campeonato, várias situações. Concordo, Semensati, né? Já lhe conhecia como espectador aqui quando você trabalhava aqui na Grande Florianópolis, né? Prazer falar contigo. Sim, eu também compartilho dessa tua visão que quando o Barroca estava à frente do comando do Avaí, o Avaí era mais protagonista nos jogos. Muitas vezes saía na frente, deixava o empate, saía com o empate ou até mesmo tomava uma virada. Mas em qualquer lugar no Brasil, contra qualquer time no Brasil que o Avaí fosse jogar, a gente fazia um jogo de igual para igual, sem ter aquele jogo de ficar na retranca, especulando um lance ou outro. Então, do ponto de vista de apreciador do futebol, eu senti que o Avaí, assim, ele deu orgulho da forma com que o Avaí se colocou, da forma com que os nossos atletas se postaram em campo. Com a vinda do Lisca, sem colocar responsabilidade específica nele, o time se desorganizou e a gente conseguiu ficar mais longe da probabilidade de vitória, assim. Tanto é que a gente também tomou a decisão de trocar o treinador. Mas se o Barroca tivesse ficado até o final do campeonato, essa é uma questão que passa na minha cabeça, né? Só que essa é uma resposta que eu nunca vou ter. Poderia ter sido pior, poderia ter desandado, poderia ter conseguido a permanência na Série A. Então eu não sei. Até que gostaria de ouvir a tua opinião. Se eu deveria ter tirado o Barroca antes, mantido o Barroca, será que o resultado seria melhor? Pode falar aí, Renato. Presidente, eu respondo objetivamente. A gente tem um trabalho claro aqui em Criciúma do técnico Claudio Tencati, que balançou quando chegou aí para a zona de rebaixamento lá na 8ª rodada e teve a continuidade do trabalho. Eu não acredito em milagre, presidente. Eu acho que trabalho é continuidade. Se o time está jogando, é porque o treinador está com o vestiário na mão. E é a impressão de longe que eu tinha do Barroca. Eu não teria trocado, e falei isso aqui no programa. Agora, não trocar também não significaria, como o senhor colocou, a permanência ou não. O que eu vi é um Avaí que era muito competitivo para um Avaí que perdeu competitividade. Eu acho que isso é o entendimento do senhor também. Isso. Legal, estamos conversando aqui com o presidente Júlio Hert do Avaí e mais uma pergunta agora vem de Itajaí com o meu xará Marcelo Nunes. Boa tarde, Marcelo. Fala, Mancha, boa tarde para você, boa tarde, presidente. A minha pergunta é a seguinte, presidente, por esse seu tempo na presidência do Avaí, claro, acompanhando o futebol como bem acompanha já de muito tempo,
que falta para que os times de Santa Catarina, quando chegam à Série A do Campeonato Brasileiro, e nesse caso do Avaí, permaneçam na Série A? E a gente vê agora o caso do Avaí, viu tempos atrás o Figueirense, a própria Chapecoense, aquele efeito gangorra, né? Cai, volta, volta, cai. O que falta ainda, presidente? Incentivo financeiro, mais recursos, a parte técnica? O que falta mais para que a gente tenha uma estabilidade dos nossos times na Série A e mais especificamente falando do Avaí, hein? Esse fenômeno não é só do Avaí, não é só dos clubes catarinenses, mas são todos os clubes emergentes do Brasil, né, principalmente das cidades do interior, que não têm um potencial financeiro suficiente para você ter tranquilidade para fazer um bom elenco para um campeonato. É coisa bem simples, se você comparar o nível de salários pagos aos jogadores, há uma relação direta com a classificação no campeonato. Então não é à toa que Flamengo, com uma folha de 39 milhões mensais, o Palmeiras com uma folha de 34 milhões mensais, o Atlético Mineiro com 29 milhões mensais, se você vai olhar assim, nos últimos anos, são eles que estão entre os primeiros lugares da tabela. Então, o Juventude fez ano passado, permaneceu na Série A, esse ano fez até um time melhor do que tinha o ano passado, mas com esse patamar de investimento não consegue. Tá? É muito difícil, consegue um ano, outro esporádico. Por que 2 clubes conseguiram virar essa chave? E antes o Atlético Paranaense também tinha virado essa chave. Os 2 clubes que eu estou falando que viraram a chave agora é o Fortaleza e o Ceará. E olha que o Ceará está em risco ainda, por causa da questão do orçamento. Então, quem entra na Série A vindo da Série B vai pegar um orçamento na faixa aí de 80 milhões de reais, que é o orçamento que o Avaí trabalhou esse ano. Tivemos 80 milhões de reais, mas tivemos que pagar ainda despesas do ano passado, do acesso do ano passado. Então, se você não atingir 300 milhões de orçamento de um ano, você não consegue ter tranquilidade para ter um elenco de permanência na Série A. É muito difícil. Pode conseguir um ano, um outro esporádico, mas uma constância como está o Fortaleza, de quase 5 anos na Série A, e o Ceará, que se ficar, vai ficar o 6º ano, já tem 5 anos, né? Não é o caso do Avaí, não é o caso dos clubes catarinenses que façam isso. Nós temos que atingir esse patamar. E um dos grandes responsáveis disso é a distribuição dos recursos da televisão, em que nós temos aí um campeonato brasileiro comandado pela CBF, com uma empresa de televisão monopolista, que tem pay-per-view, canais por assinatura e livre, né, e TV aberta, e que coordena isso aí e tem um esquema de distribuição. Então, pega, por exemplo, o pay-per-view do Avaí versus o pay-per-view do Flamengo. O Avaí recebeu 700 mil reais de pay-per-view esse ano. E o Flamengo 170 milhões de reais de pay-per-view. Não é porque é a questão do tamanho de torcida. São 19 jogos que o Avaí tem na sua casa e são 19 jogos que o Flamengo tem na sua casa. Então, não justifica essa discrepância. Então, é muito difícil você fazer futebol com isso. Vocês viram o jogo Avaí e Flamengo na ressacada, com a ressacada lotada, tá? O Avaí teve um lance de VAR com um gol do Potker que foi, na minha opinião, mal anulado. Depois o Arthur Chaves fez o nosso gol, 1-0, poderia ser 2. Né? E o Flamengo, com um time completo, esse que vai disputar a final da Libertadores hoje, suou, fez a virada em cima da gente, claro, com jogadores de qualidade, mas foi um jogo de igual para igual, que até o final o Avaí lutou para buscar o empate. Então, é muito orgulho de fazer futebol mesmo com essa discrepância. Então eu tenho que agradecer aos jogadores, à comissão técnica, todo o clube, que trabalhou muito duro para que a gente pudesse viver esse momento na ressacada. Mais uma pergunta para o presidente do Avaí, agora vem de Blumenau. Percebo que esteve na barbearia ontem o nosso jornalista comentarista Emerson Luiz. Muito boa tarde, hein? Muito boa tarde para você também, Mancha. Boa tarde ao presidente Júlio, a todos que estão acompanhando o Clube da Bola.
Não há, eu sempre falei aqui no Clube da Bola, você lembra, Mancha? E usei o Brusque como exemplo, não à toa que ele foi rebaixado, não dá para competir. Essa disparidade ela é muito grande dos clubes de Santa Catarina com os demais. O presidente falou sobre os números absurdos, pay-per-view, enfim, cota de televisão, não dá. Simplesmente é muito difícil. Presidente, até já que a gente está jogando aberto, a folha do Flamengo 39 milhões, o orçamento do Avaí 80 milhões, mas a folha mensal do Avaí, o presidente pode nos passar, e ao mesmo tempo fala-se em Barroca, em Lisca, mas qual a culpa do elenco nessa campanha? A questão, a palavra culpa não é, eu acho que é adequada para isso, né? Todos nós, inclusive a direção, começando pela direção, tem uma parcela de culpa do resultado, né, da não permanência para a Série A. Os jogadores também têm essa parcela de culpa. Mas eu reputo que todos, tanto a sua comissão quanto a direção, todos os funcionários do Avaí, a própria torcida, tá, ela teve papel fundamental na nossa campanha como um todo. Então, a palavra culpa ela é muito negativa, né? Muito negativa. Então, eu não queria usar a palavra culpa. Eu acho que foi um coletivo de situações. Alguns processos nossos que a gente está implementando não conseguiram trazer alguns resultados que a gente esperava e a gente está preparando agora as correções para esse nosso próximo ano. Mas eu acho que a gente chegou a evoluir muito nos processos de futebol, que vai nos dar condições para que a gente consiga aí, no próximo ano, fazer uma campanha para voltar à primeira divisão. Aí, ó, antes da próxima pergunta, deixa eu só avisar o pessoal de casa. É o seguinte, se começar a ficar tremida a imagem, o 5G não segurar, ou não adianta mexer na antena, não adianta botar bombril, é que vai ficar muito pesada essa imagem. Presidente Júlio Herth e o nosso querido Sérgio Badá lado a lado na tela do Clube da Bola. Boa tarde, Badá. Tremendo já tá tremendo. Boa tarde, Marcelo Mancha, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando, uma saudação especial ao presidente Júlio, não adianta. É o presidente Série A do futebol de Santa Catarina, tem que respeitar o cara. É o único presidente de Série A de Santa Catarina, seja bem-vindo ao Clube da Bola. Ô, presidente, duas perguntas. A primeira, já está acertado o Avaí com o técnico Adilson Batista para o ano que vem? E se com Adilson Batista poderá ir também Alan Ruschel defender as cores do Avaí? E o Renato Semensati cantou a pedra que a contratação, naquele dia da contratação, do Paulo Guerreiro era um grande equívoco. O Renato Semensati sabe tudo de Avaí, cara. Ele diz assim, é um equívoco. Eu falei com o Paulo Guerreiro, ia dar duas alegrias para a torcida do Avaí. Uma quando chegasse e a outra quando ia embora. E o Renato Semensati cravou que não daria certo. Qual é o tamanho do prejuízo da contratação do Paulo Guerreiro e se Adilson Batista estará de volta ao Leão da Ilha na próxima temporada? Nós fizemos inclusive uma reunião hoje, nós estamos em busca, estamos fazendo as entrevistas com relação à contratação de um diretor de futebol. Mas também já estamos analisando o mercado para o treinador. Então, no início dessa semana, eu pretendo anunciar quem vai ser o diretor de futebol do Avaí para 2023 em diante e também o treinador. Adilson Batista é um nome importante, porque ele iniciou sua carreira no Avaí, ele está fazendo um excelente trabalho aí no Londrina, é um cara que tem o perfil dos técnicos que o Avaí está buscando. Mas essa informação ela não procede, não foi fechada essa situação. Primeiro porque a gente vai ouvir também esse diretor de futebol sobre as alternativas de treinador que teremos para 2023. E com relação ao Paulo Guerreiro, foi realmente uma aposta, né? A gente fez essa contratação bem no final do fechamento da janela, em que a gente tinha tentado vários outros atletas, inclusive com mais jovens, né? Mais saudáveis, né? E a gente sabia do risco que era trazer um jogador, mesmo consagrado como o Paulo Guerreiro, mas com um longo período de inatividade e vindo de uma contusão séria que ele teve no joelho.
A equipe médica avaliou, olha, é possível que ele consiga desempenhar, não 90 minutos o tempo todo, mas é possível. E a gente fez uma proposta financeira em que, por resultados, por tempo de jogar, ele teria uma remuneração, né? Então, o fato do Paulo Guerreiro não ter desempenhado e ter jogado tanto pelo Avaí, ter feito os gols, prejudicou os dois. Prejudicou o Avaí, que esperava os gols que ele fizesse para buscar permanência, e prejudicou o Paulo Guerreiro, que teria ganhos financeiros substanciais caso ele performasse. Mas foi um risco, tanto dele quanto nosso, e é muito fácil analisar depois que passou. Mas tem 4 jogos ainda, vamos aguardar aí como é que o Paulo se recupera aí, está no departamento médico ainda, né? Mas foi muito interessante a participação dele no grupo, porque ele traz uma experiência e traz de certa forma, qualifica um pouco o nosso elenco também. Legal. Estou cronometrando aqui o nosso bloco. Temos tempo, sim, para mais uma pergunta. Vai daí, Fábio Machado. Meu querido amigo Júlio, presidente do Avaí, já tivemos juntos essa semana, né, com uma boa resenha. Mas agora, presidente, eu vou pegar minha chuteirinha aqui de artilheiro e vou entrar de sola, tá? Não vou amaciar, não. Não vou amaciar, não. Eu entendo o seu raciocínio com relação ao orçamento do Flamengo, do Corinthians, de grandes equipes. Mas o rebaixamento do Avaí não foi contra essas equipes. O rebaixamento do Avaí foi contra as equipes de baixo, que podem ter um orçamento similar. O Avaí tem menor, mas é similar. Eu tenho aqui anotado: 6 pontos perdidos para o Cuiabá, 6 pontos perdidos para o Atlético Goianiense, 5 pontos perdidos para o Juventude, mais o ponto para o Curitiba. Então, a questão do Avaí, a perda do rebaixamento, não foi necessariamente com a briga com a turma lá de cima. Era aquele chamado campeonato do próprio Avaí. Mas feita essa observação, presidente, que já vale também como pergunta, eu não tenho dúvida que é o primeiro ano de gestão. Eu não tenho dúvida que o senhor tem um caderninho lá e vai anotando, né, os erros, o que eu não posso fazer de novo, que tipo de correção de rota eu tenho que fazer. Numa dessas correções de rota, está aí, por exemplo, rejuvenescer o elenco do Avaí, por exemplo, trabalhar com garotos de 21, 20, 22, até porque hoje o futebol é ocupação de espaço. Fábio, tens razão, tá? É claro que uma comparação que eu dei há pouco entre Flamengo e Avaí é para mostrar a amplitude máxima, né? E a gente o Avaí não jogou só o campeonato contra o Flamengo. Ele jogou o campeonato contra todos os outros clubes, são 19 clubes. Dentro dos 19, o nosso orçamento era o mais baixo. Tá? O Juventude está na última colocação, ele tem tranquilamente 2,5 vezes o orçamento que o Avaí teve. E ele está zerado de dívidas e não precisou gastar com dívidas. Para poder gerenciar o clube, né, para poder ter uma conta corrente para pagar em dia os jogadores, é uma conta corrente livre, né, de penhoras e tudo mais, tive que fazer certos acertos e pagar certas dívidas, né. Inclusive, para jogar a Série A, nós tivemos que pegar um adiantamento bancário para interferir numa ação de ex-jogadores junto ao STJD, que poderia arredondar em 3 pontos para a gente. Então, além de ter um orçamento metade, por exemplo, metade e meia do Juventude, ainda tive que usar esse orçamento para o ano passado. Mas tudo isso não é justificativa. Sim, nós perdemos 4 pontos contra o Juventude, 6 pontos contra o Atlético Goianiense, até o próprio Curitiba nós perdemos 3 pontos, Ceará... enfim, realmente nós perdemos pontos importantes no nosso campeonato para clubes que a gente poderia ter lutado com menos discrepância, isso é fato. Tá? Mas isso os jogadores sabem, né? Se a gente for lembrar algumas partidas, né? Poxa, contra o Atlético Goianiense lá no jogo de ida, eles saíram 1-0, a gente conseguiu empatar. Né? Tivemos a oportunidade de fazer o gol e tomamos o gol lá no finalzinho do jogo. O empate talvez fosse o mais justo, mas era uma partida que a gente poderia ter ganho. Né? O caso do Juventude aqui, a gente
Saiu atrás, empatamos, eles ficaram com um jogador a menos, e aí tomamos um gol de cabeça no escanteio, bola parada, jogada que foi exaustivamente treinada pelo Barroca e tivemos oportunidade de fazer gol, não tivemos, não conseguimos. Né? Então, se passa um filme na minha cabeça de diversos lances, e eu concordo contigo, Fábio, a gente poderia ter ficado, caso a gente tivesse mais competência em alguns jogos. Tá? Isso é inegável, isso é um fato. Mas, de qualquer maneira, que a discrepância financeira ela existe, e existe para todos os adversários, ela existiu. Na nossa própria pontuação hoje, imagina se a gente tivesse de duas derrotas, se a gente tivesse virado para a vitória, né? Um gol a mais numa partida, um 0-0, ou 2 gols a mais numa partida, a gente estaria na briga até o final do campeonato. Coisa que ainda a gente tem chance de brigar até a última rodada por probabilidade de permanência, mas a nossa situação seria uma situação muito melhor. Mas eu concordo, sim. Esteve na nossa mão, né? Como hoje teve treino, fui lá conversar com os jogadores. Um dos jogadores que estava mais cabisbaixos e tristes era o Bruno Silva, que saiu chorando, inclusive, do último jogo. E ele criou a oportunidade de fazer o gol, de repente poderia ser um gol na nossa vitória. Então são esse tipo de lance. Ô, Júlio, sobre o perfil, Júlio, sobre o perfil do elenco ano que vem, por exemplo, rejuvenescer essa linha média aí de jogadores para 2023. Fábio, aqui é interessante o seguinte, né? Como eu estou amarrando a questão da colocação do campeonato também ao poderio econômico financeiro, né? A gente está vendo esse ambiente de liga, a gente também tem que ver que uma das fontes importantes de receita de um clube é o seu elenco. Então, esse ano a gente conseguiu fazer uma venda de um jogador da base, o Arthur Chaves, que foi para o grupo Hoffenheim da Europa. Então, eu preciso colocar no espaço do elenco do ano que vem gente da base do Avaí para florescer também e resultados financeiros importantes. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, o Avaí não tem, pelo poderio financeiro econômico agora, condições de ficar comprando jogadores consagrados da faixa de 23, 24 anos até 29, 30 anos de idade. Não tem condições. Que esses jogadores, ou eles estão jogando na Europa já amadurecidos, ou eles estão jogando como titulares em clubes grandes de Série A, ou estão no segundo ou do terceiro time desses times de Série grande, de Série A grande. Então, a única forma é a gente fazer, por exemplo, o que a gente fez com um jogador do perfil do Ranieri, né? Que buscamos um jogador que veio emprestado da Jacuipense, que estava jogando no Sub-23 do Bahia, ou seja, garimpamos um jogador, pegamos emprestado, um salário relativamente baixo em relação à média do elenco, e tinha uma opção de compra. A gente vai exercer essa opção de compra, e se ele tiver mercado, o Avaí vai fazer dinheiro com o tipo desse jogador. Mas além de fazer o dinheiro, a gente precisa identificar jogadores, como é o caso do Ranieri, para conseguir performance esportiva dentro do clube e render para o clube. Então, essa é a receita, tá? Base, e aproveitar jogadores potenciais que possam gerar negócios futuros para o clube. Que eu estou olhando do ponto de vista esportivo e estou olhando do ponto de vista financeiro. Então, sim, podes esperar uma mudança de perfil do elenco do Avaí para 2023, mais ou menos nessa linha. Legal demais. Conversamos aqui com o presidente Júlio Resch do Avaí. Deixa eu agradecer primeiro o Rafael Xavier, assessor de imprensa do Leão da Ilha, que fez a ponte, né, para o presidente vir até aqui participar ao vivo com a gente. E, claro, o presidente Júlio Resch ter se deslocado, ter batido esse papo aqui com a galera do Clube da Bola. Resenha boa, hein, presidente? Resenha muito boa. Obrigado pela participação. Agradeço aí a oportunidade de falar com os repórteres aí do Notícias do Dia, né, do ND. Mancha, agradeço aí a recepção aqui no estúdio. E é sempre bom falar com o torcedor catarinense, com o torcedor havaiano. Um papo direto, um papo franco. E pode ter certeza, 2023 eu vou trabalhar o dobro e vou exigir o dobro dos nossos colaboradores, comissão, os jogadores, para que a gente tenha sucesso. Vamos ver se a gente consegue muito mais vitórias que tivemos esse ano.